Fala aí, pessoal. Para não perder, toda sexta-feira sempre vai ter um Falando de Nada. Quer dizer, falando sozinho, confundindo com outro canal aí, que eu assisto também. Primeiramente, quero agradecer a galera que me ajudou essa semana financeiramente aí, com algumas doações, né? Quero agradecer. Com esse dinheiro, consegui pagar a internet mais um mês, né? Paguei 2 meses da conta de água, estava devendo 8, agora estou devendo 6 meses. Paguei uma parcela do empréstimo que eu fiz para poder pagar a internet mês passado e consegui fazer algumas compras aí para sobreviver essa semana, né? Foi uma semana tranquila, então quero agradecer todas as pessoas que ajudaram aí. E lembrando que quem está ajudando e quem quiser ajudar, além de ajudar a minha questão financeira que eu tenho vivido devido ao desemprego, você também está ajudando a continuação de um projeto. É um projeto independente, é um projeto focado no jornalismo opinativo, é, e no estudo sobre a sociedade, no entendimento sobre a sociedade, e que eu possa continuar dando vozes a pessoas invisíveis como eu. Então é importante que, além de me apoiar financeiramente devido a essa fase que eu estou vivendo, você está apoiando de uma certa forma um trabalho, a continuidade de um trabalho, e que futuramente esse trabalho possa dar frutos, possa dar resultados. E não esquecerei de todos que estão ajudando de qualquer forma, seja ela financeiramente, seja ela curtindo, ouvindo os vídeos, ou compartilhando, ou se inscrevendo, né? Falta apenas uma pessoa, né? Acho que pelas regras do YouTube, a partir de 50 inscritos eu começo a fazer lives. Então eu preciso de mais uma pessoa para se inscrever para eu poder, se der certo, começar a tentar fazer lives pelo menos de uma vez na semana ou de tempos em tempos. Então eu quero agradecer quem ajudou aí nessa semana. Muito obrigado. Que Deus dê em dobro a todos vocês e tamo junto, né? Vou responder duas perguntas, quer dizer, dois comentários essa semana que eu recebi. É, um comentário tem duas questões, né? Ela fala que, não sei, acho que é ele. Ele pergunta por que eu não procuro mantimentos, cesta básica e outras questões na igreja ou outras instituições, e por que eu não. Se eu estou dependente apenas de CLT, porque eu não pego uma bike e vou entregar o iFood. Então, a princípio, eu tenho moradia, é uma moradia fixa, eu não moro de aluguel. A minha única dificuldade hoje realmente é a questão financeira. A minha família ajuda em partes, né, com alimentos, pagando algumas contas, mas também eu não sou uma família de classe média, né? Então pertenço a uma família de classe baixa, então eles também têm seus problemas. Então, assim, e não tô falando problemas como algo grave, não, mas também tem suas questões. Eu também não quero ficar tão dependente da minha família. Então eu evito de ficar pedindo as coisas. Então eu tento sobreviver da minha forma. Então, assim, eles conseguem me ajudar com comida, com alguma coisa, mas eu preciso de algumas coisas a mais. Que às vezes eles estão em seus corres aí e pode faltar uma semana, uma outra semana pode faltar. Às vezes chega numa outra semana, aparece, vem tudo. Então tem essa questão também, né? Então, é claro, eu estou perdendo as coisas que eu conquistei. Provavelmente eu vou ficar sem tênis até o final do ano, então eu não vou ter tênis para usar. Algumas coisas assim, roupa. Por sorte, tem muita roupa que eu comprei nos últimos anos, quando eu ainda tinha renda,
que eu ainda nem usei ainda, então, é, então assim, algumas coisas, né? Então, tem essa questão, né? A questão do iFood eu já falei várias vezes aqui, né? Eu tenho bike, eu tenho bike, eu tava até na esperança no final do ano, que eu tava sem celular, né? Aí compraram o celular para mim, para me ajudar. Eu achando que com o cadastro do celular eu poderia fazer o cadastro no iFood e infelizmente eu não consegui fazer o cadastro, né? Porque apareceu uma questão lá de excesso de entregadores na região onde eu moro. Eu não consegui mudar para outra região, eu meio que esqueci ou deixei para lá. Algumas pessoas até falaram para tentar fazer o cadastro novamente e tentar uma outra região, mas eu também não consegui, porque o meu cadastro está lá fixo e eu meio que não sei mexer, né? Então, o iFood é uma coisa que eu tentei e não tive sorte, né? O outro comentário é sobre a questão da minha questão do meu tornozelo, né? Foi perguntaram se eu pensei em procurar aposentadoria por invalidez devido ao problema no tornozelo, essas coisas. Eu vou responder por achismo, né? Eu vou responder por achismo, não é uma coisa que eu tenha conhecimento, que eu pesquise, não foi uma coisa que nunca pensou na minha cabeça, mas como eu respondi ontem no comentário, eu vou responder aqui. Cara, eu acho que o problema que eu tenho no tornozelo hoje, ele é mais negligência minha, ele é mais negligência minha do que uma questão de deficiência, né? Porque eu fui atropelado em 2011, eu fiquei 6 meses de muletas, e vivendo normal. A única coisa que eu não podia fazer é andar e sair da cama, basicamente, né? Então, assim, não trabalhei esse mês, tava trabalhando nesse período, né? Apesar do o acidente foi até um acidente de trabalho, de uma certa forma, que eu trabalhava na rua, foi um acidente de trabalho, aí tinha todas as proteções, que eu só podia ser demitido depois de um ano, após a liberação de retorno do trabalho, que eu fui atropelado em maio, junho, não lembro o mês, e voltei em novembro, eles só podiam me demitir um ano depois, ou seja, no mês de novembro, no ano seguinte, né? Então, a única coisa que o médico orientou é que eu não fizesse, como eu posso dizer, caminhadas longas, que eu fazia muito serviço externo, eu trabalhava muito com esse negócio de documento, de visto, muito para consulado. E quando eu fui atropelado ali em Botafogo, né? Eu estava saindo do consulado da Argentina, que era ali na praia de Botafogo, eu estava indo, eu tava indo para outro consulado, eu acho. Ou eu tava indo para outro consulado, ou eu tava indo para algum órgão de documento que eu também fazia CPF para estrangeiros na época, eu não lembro. Mas eu tava saindo de um consulado para outro consulado, aí fui atropelado. Então, e, isso, eu trabalhei mais 4 anos na empresa, continuando fazendo esses serviços, passando por todos os procedimentos médico, exame, tirando ponto, enfim. E depois fui demitido, fiquei 3 anos desempregado, né? Voltei a trabalhar em 2018, não trabalhei na rua, trabalhei no escritório, mas assim, então eu nunca vi como deficiência. Eu acho que é um pouco de negligência minha misturado com o sedentarismo, porque o médico falou que eu tinha que fazer todos os procedimentos certos. Eu fiz 90% do procedimento, e um desses procedimentos que foi a questão da hidroginástica que eu não fiz, né? Assim que a minha situação melhorar, eu vou tentar resolver essa questão, que eu não consigo ficar em pé muito tempo, né? Então eu acredito que seja essa questão da consequência da 90% da recuperação, mais a minha negligência e mais o sedentarismo, né? Então eu acredito que se eu pensasse em me inscrever e fazer o registro para tentar aposentadoria por invalidez, com certeza seria negado, mas eu estou respondendo, estou falando por achismo.
Então, assim, eu não sei. E hoje eu estava pensando sobre isso, né? Pô, às vezes vai poder me atrapalhar, talvez por uma outras questões que eu vou começar a fazer, né? Que eu vou começar a estudar para concurso público. Então, assim, eu tenho duas provas aí. Sorte que eu consegui a isenção de taxa do CNU e tenho um PND. Então, se eu passar no concurso público, eu não sei se eu tivesse carimbado lá o documento de aposentadoria por invalidez, eu conseguiria tomar posse, né? Então, é algo que eu nem cheguei a cogitar, na verdade, eu nunca pensei sobre, e refletindo um pouco sobre isso, eu vi que existem alguns caminhos que poderiam estar me atrapalhando, seja pela negligência minha, porque eu sou uma pessoa normal. Então, a minha situação hoje, acho que eu acredito que se eu fizer algum exercício físico, começar a correr, começar a andar, eu consiga recuperar essa questão de não aguentar de ficar em pé em 2 ou 3 horas, né? Então eu não vejo como um problema de deficiência. Então é uma questão mais de negligência minha mesmo. Então é isso que eu queria responder, né? Então é uma coisa que eu não imaginava. Como eu disse, eu estou falando isso por achismo. Não sei se eu conseguiria, não sei se eu conseguiria tomar posse, poderia anular isso. Então, assim, eu não cheguei a pesquisar e talvez eu pesquise sobre isso. E é isso, né? Mano, tem que agradecer também. Essa semana foi a primeira vez. Eu tô com esse canal desde fevereiro. Foi a primeira vez que eu consegui chegar a 100 visualizações de um vídeo. Isso num vídeo postado na segunda-feira, não é um vídeo de muito tempo não. E até esse momento eu tava com 130 visualizações. Então, eu tava naquele momento ali, eu sei que criar um canal no YouTube, ainda mais esse formato, sem aparecer, apenas por áudio, não é fácil. Não é fácil, eu ainda não encontrei qual é o conteúdo certo que eu tenho que entregar para as pessoas. Já passei por várias fases aqui nesse período. Eu fiquei um mês aí fazendo vídeo e não chegando nem a 10 visualizações. E essa semana eu cheguei a 100 visualizações e o último vídeo que eu postei na quarta-feira está com 30 visualizações. Para quem não chegava a 10, são números bons. Isso mostra que falar sobre desemprego é algo bastante interessante, porque é eu dando voz para quem não tem voz. Como alguém comentou no LinkedIn essa semana, a coragem que eu tenho em mostrar o que eu estou vivendo, e mostrar o que eu estou vivendo e falar para outras pessoas, hoje eu não consigo me ver como uma atitude vitimista, mas é uma atitude de querer entender essa situação, porque a gente lida com tantas respostas rasas para essa situação. Então, assim, vivendo isso, eu comecei a me envolver mais sobre o assunto, comecei a mais me interessar sobre o tema. Eu acho que existem outras pessoas que já falam sobre desemprego, tem livros, tem diretores de cinema que só falam sobre o tema. Tem uns irmãos aí que até recomendo que assista, está na MUBI, 2 dias e 1 noite com a Maria Cotillard, que fez Cavaleiro das Trevas Ressurge, Meia Noite em Paris. É uma dupla de cineastas franceses que sempre cobra essa questão de sociedade, de emprego. O cinema francês tem muito disso, né? Então é interessante. E é uma ideia que eu passei a aderir. Como eu já tenho dito, eu sou uma pessoa de dados, então desde quando eu crio o canal, todo tema que eu falo, eu vejo como é que está o andamento, né? Eu acho que falar sobre o emprego, sobre o desemprego, sobre essa questão do desemprego com a inteligência artificial, o desemprego atualmente, tá fazendo uma comparação de passado, como já sou historiador, então eu acho interessante, né? E por isso que eu mudei o projeto, meio que deixei de lado quase todos os projetos que eu criei nos últimos 2 anos
e me dediquei e passei a me dedicar a esse projeto que eu acho que pode dar certo, porque os números são bons. Os números são bons. É a primeira vez que eu tenho visto comentários, a galera comentando mesmo. Antigamente uma ou duas pessoas próximas que comentavam para ajudar. Agora tá vindo gente de fora para comentar, gente fora para contar sua história também, como desempregado, a dificuldade também. Vi, já vi histórias tristes de pessoas que estão prestes a ser despejados, que está na mesma situação que a minha. Então eu acho interessante ele conviver, dar voz para essas pessoas. E eu decidi que eu vou me dedicar a esse projeto. E, e eu vou pedir uma coisa a vocês que é uma coisa que eu. Não é uma coisa, mas é, o projeto Metanex, ele é um projeto que vai misturar várias praças, né, cara? Vou falar de história, vou falar de sociedade em geral, futuro, essas coisas como desemprego. Não vou fugir do tema da novela, do cinema. é, Vou falar de política, mas eu não vou falar dessa política partidária, para defender um lado, para defender o outro. Como eu já disse para vocês, eu sou uma pessoa de centro, então assim, eu já vi que quem é de centro é sempre jogado para um dos lados, e acho que não é ruim ser centro. Então é mais ou menos isso. Eu quero ser uma pessoa que dá voz para essas pessoas invisíveis, como eu estou nessa situação. Estou começando um roteiro, né? Não sei se vai virar curta, vai virar documentário, vai virar longa. Eu devo começar um projeto de roteiro para tentar participar de edital, para falar sobre essa situação, a situação do desemprego, do desempregado. Estou me aprofundando mais sobre o tema. Pretendo fazer agora, o que eu estava pensando em fazer mestrado, mas acho que talvez é melhor fazer faculdade de sociologia, e nesse período, fazendo faculdade, eu possa escrever alguns artigos que eu possa preencher meu currículo Lattes, para que assim como pós-formado, essa questão de fazer bacharelado. Eu tenho formação em licenciatura em História, assim, pós-formado, já tentar o mestrado direto. Então, se tentar seguir uma carreira de 10 anos aí, se tudo der certo, que acho que 3 anos, 4 anos de bacharelado, mais 2 anos de mestrado e mais 4, 5 anos de doutorado. Acho que se eu conseguir tudo certinho, acho que a vida ela tem surpresas, e eu estudo gestão de risco, eu sei como funcionam as coisas, né? Então, mas o planejamento a curto, médio prazo é fazer a faculdade de sociologia, e em 10 anos eu me tornar um doutorado em sociologia, e fazer uma pós de gestão pública para tentar adentrar nesse mercado, nesse viés mais social e mais de sociedade, quem sabe futuramente criar meu próprio coletivo, meu próprio projeto, ou participar de algum projeto. Não pretendo ser político. Já falei que no meu máximo, se um dia acontecer, meu máximo ou é ser vereador ou é ser secretário, porque eu sou uma pessoa municipalista. Eu sou uma pessoa municipalista. Não, eu estudo política de município. Eu não estudo política nacional, eu também não estudo geopolítica. Eu estudo política de município. Eu estudo problemas de bairro, problemas da minha rua, problemas da minha região, problemas da minha cidade. E, no máximo, problemas do Estado, que também fazem parte. Então, é mais ou menos isso, né? Então, é mais ou menos isso. Acho que a partir de agora, se continuar essa vibe de comentários, de visualizações, toda sexta-feira eu vou falar sobre alguma coisa que aconteceu essa semana, responder alguns comentários, seja aqui no YouTube, seja nas redes vizinhas, que eu também estou no Substack, estou no LinkedIn, estou no Instagram, estou no Facebook. Só não estou no TikTok. TikTok eu só uso para ficar vendo musiquinha e cenas de novela e de filme, mas eu nem pretendo usar o TikTok agora. Tô nas redes sociais também, que é o Metanexo. Só no LinkedIn tá José Clay Nunes, no Substack tá José Nunes, mas aqui no YouTube e no Instagram
Proj e Metanexo. Então é isso. Se você chegou até o fim, não esquece de dar o like, comentar. Se você ouviu as minhas respostas da sua pergunta, responda o que você acha sobre, se você concorda, se você discorda. Vamos conversar. E quem puder, não esqueça de ajudar o projeto, seja ela de forma financeira, dando like, comentando, compartilhando e divulgando para outras pessoas. Vamos dar voz para os invisíveis. É isso. Até a próxima sexta-feira. Não, segunda-feira tem mais vídeo, segunda, quarta, mas até a próxima sexta-feira com Falando Sozinho. Abraço e fui!